Olá amigos, 31 de janeiro de 2013, retornamos com o programa Cidadão de Olho na Segurança Pública e num momento de luto nacional. 235 jovens vidas perdidas no incêndio de uma boate lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, a maior parte das casas noturnas em funcionamento do país não passa de um conjunto de armadilhas a que se sujeitam os jovens. Geralmente são pessoas muito jovens que frequentam esses ambientes. E existe aí uma corresponsabilidade maligna entre aqueles que exploram esse negócio, entre aqueles que não atentam para a frequência a esses locais e entre aqueles que exercem autoridade pública com poder de fiscalização e dever de fiscalização e nem sempre executam essa fiscalização da maneira mais adequada possível. Esperamos que tudo isso seja apurado, mas é realmente um momento de luto nacional. Na verdade, quando falamos desse tipo de coisas, estamos falando de segurança pública. Ou será que não é segurança pública a condição de segurança física de um determinado ambiente onde se aglomerem pessoas? Condição de segurança de todos os tipos, que deveria evitar o acesso de criminosos, que deveria evitar, mas não evite, nós sabemos muito bem disso, o tráfico de entorpecentes que é praticado à larga dentro desses ambientes, que deveria evitar, mas não evita, nós sabemos muito bem disso, que se sirvam bebidas alcoólicas e todo tipo de coisa nefasta a pessoas menores de idade num ambiente como esse, que deveria assegurar que esses locais tivessem adequada, correta proteção de evacuação e proteção contra incêndio, com pessoal treinado para orientar as pessoas num possível momento de dificuldade, num possível momento de pânico. Isso é segurança pública também. Quando falamos das condições desses estabelecimentos, estamos falando de segurança pública também. E se alguém duvida, é só verificar que um fato resultante de uma série de circunstâncias combinadas, na verdade todas elas contempladas em lei, mas não obedecidas, produz de uma vez só mais do que talvez muitos criminosos pudessem fazer de uma vez só. 235 mortes até agora, porque há 160 pessoas ainda internadas, muitas delas em estado muito grave, que talvez venham a morrer. Então é uma questão de segurança pública. Segurança pública é muito mais abrangente do que imaginamos. E a segurança pública se relaciona principalmente, e esse é o foco principal do nosso programa, com um grau razoável de segurança, não na frequência a uma boate, mas no convívio, na atividade das pessoas a trabalhar, a se relacionar, a se divertir, seja numa metrópole como a nossa São Paulo, seja em qualquer minúscula cidade do país. E depende muito a segurança pública, a Constituição da República é muito clara nesse sentido, no seu artigo 144, da existência de forças policiais bem preparadas, bem aparelhadas. A segurança pública é a responsabilidade do Estado, mas é também atribuída, em certo sentido, a todos os cidadãos. Exatamente por isso que, em outra vertente, nós dizemos que o artigo 144 da Constituição da República, embora não funcione como a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, acomete ao cidadão brasileiro um pouco da responsabilidade por sua própria proteção, por sua própria defesa. E aí entra o direito de legítima defesa, que é consequência da disposição constitucional, do artigo 144 e do artigo 5º, que declara os direitos e garantias individuais, cristalizada no Código Penal Brasileiro ou no Código Penal Militar Brasileiro. Aqui em São Paulo nós vivemos um momento de incertezas. Eu comentei nos programas passados a mudança na cúpula da segurança pública, comentamos o perfil do novo secretário de Segurança Pública, comentamos o fato de que foi designado um novo comandante-geral para a Polícia Militar e também um novo delegado-geral de polícia, com a substituição, no caso da Polícia Militar, de um comandante que não tinha sequer completado um ano de atividade, não tinha tido oportunidade sequer de impor o seu modo, de estabelecer o seu modo
de administrar a instituição e gerir a segurança pública na parte tocante à Polícia Militar. E agora, nesses tempos mais recentes, veio uma notícia de que o secretário de Segurança Pública, por meio de um ato normativo, proíbe aos policiais, aos patrulheiros da Polícia Militar, socorrer vítimas de crimes. Não só aquelas pessoas atingidas nos embates com a própria Polícia Militar, mas qualquer vítima de crime. Isso gera um impasse relacionado com a obrigação de socorrer. E mais, o que é pior, passa à sociedade uma imagem extremamente negativa, não de um policial ou outro policial que se desvie do caminho do cumprimento do dever e pratique atos reprováveis, muito especialmente o ato de executar um criminoso já dominado. Não, coloca sob suspeição toda a força policial, coloca sob suspeição todos e cada um dos patrulheiros da Polícia Militar, que em sua faina extremamente difícil e perigosa, com grave risco de vida, zelam pela nossa segurança em todos os municípios do estado de São Paulo, bem como acontece em todas as partes do país. É uma mensagem danosa à sociedade, é uma imagem danosa à segurança pública, é uma mensagem que fortalece os objetivos do crime. É claro que alguém poderia me dizer, não, mas em outras partes do mundo esse socorro é feito sempre fora da polícia, seja lá qual for o tipo de evento que vitime uma pessoa na via pública, ou mesmo fora da via pública. Eu posso concordar, mas eu lhes pergunto se esse sistema funciona na integralidade, com a rapidez necessária, a efetividade necessária aqui no nosso país. E lhes pergunto também o seguinte: muitas vezes, quando se trata de um acidente de trânsito, por exemplo, claro que é muito melhor que pessoas especializadas manipulem a vítima para não agravar lesões ortopédicas, por exemplo, uma lesão cervical. Mas quando se trata de um ferimento por arma de fogo, não é esse o foco. Quando se trata de um ferimento por arma de fogo, o foco, muitas vezes, a maior parte dos casos, 90% dos casos, é o socorro imediato, é fazer com que a pessoa chegue rapidamente a um local onde ela vai ter atendimento especializado por uma equipe preparada para emergências. E ficar esperando o 192, ou mesmo que chegue o Corpo de Bombeiros, frequentemente vai produzir a morte da vítima no local sem chance de socorro. Isso não foi considerado pelas autoridades paulistas da segurança pública, as novas autoridades paulistas da segurança pública. Altamente questionável. Mas o pior é a imagem que passa, enfraquecendo a força policial, pondo sob suspeição quase que a sua totalidade, que são aqueles que efetivamente cumprem rigorosamente com o seu dever e, portanto, fazendo o jogo do crime. Numa entrevista desse período de dezembro, o novo comandante-geral, o Coronel Meira, respeitável oficial da Polícia Militar, que eu tenho certeza exercerá um bom comando, deu uma entrevista importante ao jornal Folha de São Paulo, que foi resumida pelo jornalista da seguinte maneira: novo comandante quer que PM reduza confrontos e fique amiga da população. Ele coloca essa palavra amiga entre aspas, eu não sei exatamente porquê. Ora, a força policial é amiga da população. A força policial existe para proteger a população e efetivamente a protege. Agora é preciso muito cuidado para que uma posição desse tipo, que é uma posição correta e é uma posição cultivada, sempre foi cultivada pela força pública, não sofra uma distorção a ponto de imaginar que o policial deve passar a adotar uma política, uma conduta de afrouxamento em relação ao combate ao crime, muito especialmente em relação ao combate ao crime organizado. Uma unidade que está sob foco, sob fogo, vamos dizer assim, nesse novo dispositivo de segurança pública, nesse novo clima da política de segurança pública, é o 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, que abriga as famosas rondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota, o principal elemento de combate ao crime organizado da Polícia Paulista. Como se quisessem impedir que a rota cumpra o seu dever e quisessem passar uma mensagem ao crime organizado, muito perigoso isso e muito importante, no sentido de que o enfrentamento será menor. Será que isso não mostra
uma espécie de acordo, não um acordo intencional, mas não mostra uma espécie de acordo de conveniência que só pode ser espúrio e só pode fazer o jogo do crime organizado? É muito perigoso esse momento. É preciso que os responsáveis pela segurança pública, o secretário de segurança pública, o delegado-geral de polícia, o comandante-geral da polícia militar, reflitam muito bem para não passar aos seus subordinados uma mensagem de acovardamento, uma mensagem de encurralamento. Há necessidade de enfrentar o crime com toda a força, dentro da lei, evidentemente, dentro dos parâmetros legais, evidentemente, mas sem recuar 1 milímetro e sem oferecer espaço ao crime. O crime tem que ter o seu espaço reduzido. Os criminosos têm que ser sufocados sob o ponto de vista social. E não ficar à vontade para praticar as suas artes malignas. Nós precisamos de legislação mais dura e não mais frouxa. Precisamos de polícia mais forte, mais competente, cada vez mais. Mas principalmente de uma força policial aguerrida, aprestada para o combate, preparada para defender a sociedade, e em que cada policial militar, principalmente aqueles que estão nas ruas, que são os policiais militares, zelem inicialmente pela sua própria vida, tenham condições de defender-se a si mesmos, utilizando criteriosamente as armas a si confiadas pelo Estado, porque se não puderem defender a si mesmos, muito menos poderão defender a população. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.